como surgiu a ideia de abrir a sua loja? Cara, eu tinha vindo de Santa Catarina, né, trabalhava com uma empresa de refrigeração industrial. E só de falar em trabalho já me dá sono, cara. Tá maluco. E aí eu voltei de Santa Catarina, tava com 18 anos. Eu fui recém-feito 18 anos porque o meu sonho era tirar minha habilitação e comprar uma moto pra mim. E, e eu fui pra lá pra, pra correr atrás disso, né? E consegui, em 8 meses eu comprei minha moto, juntei uma grana, fiz minha habilitação, enfim. E na época, guri, né, cara, a gente tinha. O cara sempre tem aquelas coisas, sei lá, uma menina que o cara curte, alguma atividade, os amigos e tal. E eu acabei voltando para Rio Grande. E meu pai sempre nos ensinou a trabalhar. Então, imagina, eu voltei com moto, com uma graninha baixada. E de repente eu tô sem emprego, tá ligado? E aí não tem como, né, cara? Não ia ficar pedindo pro meu pai, ô pai, me dá 5 reais pra eu comprar um lanche. Na época era isso assim, né? Não tinha como. E então eu comecei a trabalhar, velho. Eu comecei a fazer pequenas coisas, né? Então dava aula de violão na igreja, eu cortava grama, eu pintava a casa e tal. Comecei a trabalhar algumas coisas com construção civil também, que o meu pai, meu avô era construtor civil, a minha família toda, a galera toda sabe trabalhar, cada um foi para suas atividades e profissões além da construção civil, mas todos sabiam fazer. A nossa casa, por exemplo, foi meu pai que construiu, enfim. Então eu comecei a trabalhar com isso, assim, né? Eu fazia pequenos serviços de construção, tipo muros, divisórias, cercas, concreto, concretagem e tal. E aí a partir daí começou a entrar uma graninha e tal, mas eu não via ainda o resultado que eu queria, que era ter a minha grana, né? A minha independência financeira, depois de já ter vivido isso mesmo bem garotão. E aí eu lembro que eu conheci esse cara que trabalhava com serigrafia, e eu já estava, na minha cidade existe um supermercado, que é, para quem é da cidade sabe, né? Que é o supermercado Guanabara, que na época, hoje ele tem uma rede muito grande e tal, mas na época ainda era um mercado pequeno, tinha várias lojas, mas mercados pequenos. E meio que tipo, o fundo do poço da vida de um jovem era ir trabalhar no Guanabara, tá ligado? Ou então o início, né? O início de carreira o cara começava por ali, porque o salário era baixo e tal. E aí eu estava a ponto de ir trabalhar no Guanabara. Eu disse, cara, eu vou pegar ali de segurança, de empacotador, de qualquer coisa, eu vou trampar lá e pronto. Pelo menos eu tenho que ter a minha grana, que na época era tipo, sei lá, 400 reais por mês, 420. E aí de repente surgiu esse cara, o cara me fez uma proposta na época para 20 reais por dia como ajudante. E aí, tipo, 20 reais por dia dá esses 400 e pouco. E eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou ver qual é que é desse negócio aí. De repente eu pego a manha, eu aprendo. E aí eu comecei a trabalhar como auxiliar com o cara, menos de 20 dias mais ou menos. Ele me ofereceu a empresa dele. E aí meu, todo garotão quer uma moto. É difícil algum que não queira, né? E aí eu comecei a trampar com ele lá. Conhecer um pouco do mundo gráfico, né? Que eu não manjava nada, não sabia nada. Uh, e comecei a trabalhar com serigrafia, era uma serigrafia vinílica, né? Para quem conhece, eu não fazia camisetas nem roupa, era só essa parte industrial da serigrafia, né? Por exemplo, placas de saída, aquelas placas com cores fotoluminescente, placas de imobiliária, essas de vende e aluga, aqueles imazinhos de geladeira, né, pequenininhos que tinha de gás e água. Eu não sei se todo o Brasil tinha, mas aqui para nós tinha muito. Antes do offset tomar conta de tudo, né, e os caras fazerem impressão digital em tudo, era tudo muito manual. E isso era serigrafia. E aí em pouco tempo eu acabei assumindo, eu acabei comprando do cara, como eu citei até numa das lives agora.
depois desse... Deixa eu abrir aqui que o mano Gerson chegou. E aí acabei comprando as coisas dele lá e tal. E comecei com serigrafia, né? Mas sempre fui apaixonado por carro. E junto com isso a gente começou a introduzir vinil no nosso dia a dia. Vinil. Surgiu mais ou menos nessa época, eu comecei em 2009 a loja, 2010 por aí, meados de 2010, surgiu o primeiro carro preto fosco na minha cidade. E quem fez era um cara que eu conhecia, né? Ele era um cara da comunicação visual. Tipo, ele gostava assim de ser o primeiro a fazer as coisas, então foi o primeiro a ter máquina de impressão digital na cidade. Aquelas coisas assim que hoje o cara até acha engraçado, né? Porque tá tudo tão globalizado que o Anjo também começou na serigrafia, isso é a raiz, né? E aí depois disso eu chamei ele, perguntei pra ele um orçamento pra ele fazer um carro comigo. Fechei o primeiro carro, ele fez junto comigo, e a partir dali, o segundo carro também ele me deu uma ajuda. E a partir dali eu comecei a fazer e já procurei o primeiro curso de envelopamento na época e tal, e a coisa foi tomando uma proporção que hoje, e aí a gente abraçava o mundo, né? Fazia tudo, porque era uma empresa de comunicação visual, então eu fazia tudo com papel, né? Cartões de visita, folder, flyer, todas essas coisas, fazia banner, tudo terceirizado, então impressão digital, banner e acabamento em lona, e esticava a lona em painel, e enfim, até curso de ACM e essas coisas a gente tem, né? Eu fiz e tal. E aí chegou um momento que sublimação, caneca, camisetas, azulejos, essas coisas, tudo a gente fazia. E aí eu comecei a diminuir, a tirar alguns serviços, né, algumas ramificações daquilo que a gente fazia. E depois dessa seleção, digamos assim, dos trabalhos que realmente valiam para nós, a gente foi eliminando até ficar só como Gênesis Envelopamento, que era Gênesis Comunicação Visual, ficar como Gênesis Envelopamento, onde literalmente o adesivo era o nosso protagonista, né, como diz o Edu lá da Divulgue. E por último, agora os últimos 3 anos, a gente está só como envelopamento automotivo.